Já aqui. Isso, amém. Vamos voltar lá para o gravar. Hoje, estudo de João 5, a cura de um paralítico. Esse capítulo mostra bem mais um sinal. A gente tem falado que João fala dos milagres de Jesus, ele se refere a esses milagres como sinais, sinais de que Jesus é Deus. Então, ele trata cada um dos 7 milagres que ele escolheu para apresentar no seu evangelho, ele coloca como sinais, que só Deus poderia fazer o que Jesus fez, né? Então, vamos lá. A cura de um paralítico. Eu peguei uma figurinha lá da internet, Jesus conversando com um paralítico ali, e a água ali, né, no poço ali. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, a essas coisas que se refere lá, o que a gente estudou na semana passada, que tinha tido a cura de um oficial, filho do rei. A história diz que foi um período de 4 meses depois dessa cura aí, lá em Caná da Galileia. Então, Jesus está indo para Jerusalém para participar de uma das festas dos judeus. A gente sabe que as festas dos judeus, a lei mandava que os judeus se dirigissem a Jerusalém por conta de 3 festas, né? E aqui não está falando qual é a festa, mas Jesus, como judeu, ele cumpre a lei e vai participar dessa festa lá em Jerusalém. Chegando lá, ele vai para esse lugar aí, a porta lá no átrio do templo, tinha é como se fosse um puxadinho assim, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Então, Jesus se dirige a esse lugar. Nesse lugar, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Aí a gente pensa assim, era um lugar onde havia cheiro de morte. Claro, para você ficar ali como recurso, né, para receber um milagre, uma cura, ali não estavam aquelas pessoas que vão no médico porque estão com dor de barriga, com a dor de cabeça, né? Ali já ia aqueles que já tinham perdido a esperança nos homens e estavam buscando algo sobrenatural, algo sobrenatural. Então, tinha uma multidão, segundo os historiadores, mais de 100 enfermos se reuniam ali em volta daquele poço ali. Então, havia ali cheiro de morte, eu acho até cheiro de desesperança, né? Tudo que envolve uma pessoa que já foi desenganado, né? E está ali, todo mundo ali reunido. E aí entra esse versículo 4, que é um versículo que sempre nas Bíblias de Ferreira Almeida, versão, aparece entre colchete, né? E aqui está o colchete, no início e no fim do versículo. Isso quer dizer, queridos, que quando aparece algo na Bíblia que está entre colchete, um sinal para nós que estamos lendo a palavra de Deus, de que essa palavra aí entre o colchete, ela não está no original hebraico. Consideração. E geralmente o que se entende? Que o copista, a pessoa que foi escrevendo a palavra de Deus, achou por bem fazer uma pequena explicação do que João está falando. Então, aí não está no original esse versículo 4, mas ele nos mostra qual a espera dessa multidão de enfermos que estava ali. Ele abre esse espaço aí para falar um pouquinho, para a gente entender o que estava acontecendo ali em volta daquele poço, né? Então, o versículo 4 diz assim, que essa multidão de enfermos
esperando que se movesse a água, porquanto era o que eles criam, né? Um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, corria ali essa história. Não é a história que João conta, porque João não está, o foco de João não é essa explicação, o foco de João é falar do milagre, e eu estou tentando lembrar aqui na minha cabeça uma palavra que descreve melhor isso. É, essas coisas assim que a gente faz, não vira o sapato que a mãe vai ter dor de cabeça, não faz isso, não sai. Como é que é o nome que a gente chama isso? Vai falando. Vai falando. Superstição? Oi? Superstição? Superstição. Isso. Havia uma crença de que essa água, ao se mover, era um anjo que ia ali, batia asa na água e a água se movia. Mas isso não quer dizer que era o que realmente acontecia. Alguns historiadores falam que era a água mesmo, do poço, que havia uma nascente e às vezes dava um movimento, às vezes entrava um vento, mexia, mas a superstição do povo ali... Simpatia, superstição, um negócio assim. Falava, aí ficava todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Mas também, talvez algum ou outro tenha saído dali curado, e por isso ficava essa multidão ali, né, em volta, e aí a gente vai colocar em cima disso a fé, né? A fé, aqui a fé não é em Deus, é em algo, né, que o anjo batia ali a asa, às vezes acontece tanta coisa, né, que as pessoas depositam a fé em algo. Não, eu sei que eu usando aqui essa figa aqui, eu tenho fé que nada vai me pegar, não vou ficar doente, o ladrão não vai me assaltar, não é? Não tem pessoas assim? Então, aqui tinha um povo que se reunia em volta desse tanque aí, aguardando o mover das águas, e eles criam que o primeiro que pulasse, talvez nem todos que pulavam ficavam curados, né? Que senão já tinha acabado essa multidão, né? E às vezes a gente vê pastor pregando que vira e mexe, o anjo mexia a água. Não é verdade. O pessoal ficava lá esperando muito tempo, já estavam esperando muito tempo. Porque alguém muito tempo contou que a água mexeu, ele entrou e ficou curado. Então, todo mundo. Então, aí acreditava e ficava lá, né, aguardando aí. Aí vamos voltar para o que diz o Evangelho de João mesmo. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Aqui não diz que esse homem nasceu com enfermidade. Aqui não diz isso. Aqui diz que ele, 38 anos, ele trazia essa enfermidade com ele. Agora, Jesus entra nesse lugar meio que esperança e desesperança. Jesus entra nesse lugar e vai direto a esse homem que tem 38 anos, que estava ali, enfermo. Gozado que Jesus não vai assim, né? Para outros, havia uma multidão tinha uma multidão, Cego, mas Jesus se dirige a esse homem, especificamente a esse homem. Então, versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E aqui eu abro um espaço. Ontem a gente estava tendo essa lição lá com a Eni, né? Eu falei assim, uma pergunta meio que, né? O moço está lá 38 anos enfermo, está no lugar que se reúne as pessoas que ficam aguardando a água se mexer.
Aí Jesus chega, vem, entra e vai diretamente para ele e pergunta assim: queres ser curado? Aí, de repente, ele poderia falar assim: não, eu estou aqui aguardando, assim, né? Alguém veio me oferecer um café, estou aqui passeando nesse lugar. É claro que ele estava ali aguardando a cura, né? Mas eu acho interessante, além do humor de Jesus, assim que eu vejo, né? Eu acho interessante Jesus olhar para esse homem e perguntar a ele exatamente o que ele estava querendo. Porque, queridos, eu já lidei assim, visita de hospital, assim, às vezes você está vendo o doente, você conversa com ele, mas sabe aquela sensação assim que ele não quer ser curado? Que ele está ali meio que, não é curtindo, mas ele está usufruindo daquela situação de estar doente, porque ali tem Atenção, uma né? mais-valia, tem uma atenção, tem um cuidado, ele não precisa ir lá no Coitadinho. local de trabalho dele, né? Tem uma série de coisas que ele crê como sendo benefício, né? E ele quer se manter ali. Eu acho interessante que Jesus, assim, ele foca, né? Pergunta a esse moço enfermo, assim, queres ser curado? Aí a resposta dele é muito gozado. A resposta dele, ele não fala assim, sim, eu quero. Não, olha o que ele responde. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Gozado que Jesus, quer ser curado? Ele, Senhor, não tem ninguém, eu sou só. Eu fico aqui sozinho, não tem ninguém que olha por mim. Quer dizer, a resposta dele, ele apresenta uma reclamação, um sentimento assim: eu estou só, ninguém está comigo aqui, estou sozinho, sou enfermo, não posso pular ali no tanque, Se a eu água preciso mexer, eu vou ficar de na mão. alguém, eu vou ficar, né? Gozado, né? Ele aproveita para reclamar, uma pergunta direta, né? Não Ele da situação de enfermo, mas da situação de não dele, do social de como dele. ele vai chegar ali. É, eu acho Tem muita gente interessante e isso. ele não vai conseguir chegar antes desse povo. E aí Jesus vem para o versículo 8, eu acho interessante. Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu acho muito interessante isso. Jesus não precisou da fé do moço para fé. Onde foi que eu ouço? Eu Se creio em quiser. Você Jesus jantou? e ele vai me curar, sabe? Assim, não, ele não conta com isso. Jesus vai, entra naquele lugar que tem cheiro de morte, que tem gente, só tem gente doente, uma multidão de gente doente. Jesus se dirige especificamente para um homem que está enfermo há 38 anos, e Jesus vai a ele sabendo que ele está há muito tempo ali, doente. E ele pergunta: queres ser curado? Ele não responde, sim, eu quero. Não, ele vai apresenta uma reclamação. Eu estou sozinho aqui, não tem ninguém que é por mim. Aí Jesus não responde a essa reclamação. Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu acho interessante isso. Tem alguns momentos na palavra de Deus que fala que Jesus observa a fé da pessoa e faz o milagre. Tem outras que Jesus vai, olha, a pessoa não tem fé nenhuma, mas ele vai, chega diretamente naquela pessoa e vai, levanta, toma teu leito, levanta e anda. É, esse aqui não foi atrás de Jesus para ser curado, é Jesus que vai até ele. Eu achei isso muito interessante aqui. E mais adiante a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu aqui nesse caso. O versículo 9 diz assim: imediatamente, já, na hora, pronto, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E aí tem
duas coisas Jesus faz, ó, estou curando você no sábado. Jesus sabia que era sábado. E Jesus fala, toma teu leito e anda. Eu acho muito interessante. Eu falo que Jesus, eu coloquei aqui, não tinha padrão de funcionar. Ele não se movia por demanda, ele confrontava o sistema. Por quê? Pela lei judaica, o sábado é santo, não podia fazer nada. E Jesus vai lá, hoje é sábado, vou lá curar um moço ali, que está ali aguardando ser curado. Levanta, anda, pega teu leito. Então ele sai, passa na frente ali de todo mundo carregando o leito, E se né? Jesus faz uma coisa que era ilícita, ainda falou com O o moço para curado para fazer fazer uma coisa algo ilícita também, que era carregar ilícito. a cama Eu dele. acho um confronto, sabia? Sim, Com a entendi. situação que estava. Ele Com veio também certeza, para para frente a gente confrontar. vê. E aí, por isso, aí entra os judeus, né? Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Eles não falaram assim, gente, você foi curado, 38 anos, a gente via você aí, né? Aleijado, paralítico, gente, você foi curado, glória a Deus. Não, eles não falaram nada disso. Eles falaram assim para o ex-paralítico: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Olha que interessante. Hoje é sábado. Não louvaram junto com ele assim a cura, não, sabe? Reclamaram que ele estava infringindo a lei. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Aí, ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Quer dizer, ele está tirando, né? Advogado, A responsabilidade Jesus dele. ainda não tinha tomado posição de advogado. Ele falou assim, advogado é ó, esse aí. o moço que me curou que falou, eu estou carregando porque ele falou. Aí perguntaram-lhe eles, versículo 12, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Aí a gente vai fazer umas ponderações aqui. Gozado que às vezes acontece isso até nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa está lá, ouve uma palavra, tem um toque de Jesus, às vezes a pessoa está lá no culto, ouve um louvor e sente que Deus está abençoando, está tocando. Às vezes vem alguém, faz uma oração, sente, né? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Mas a pessoa parece que está buscando só o Jesus que dá a bênção e não buscando a Jesus. Esse moço aí, não é o caso, ele nem estava buscando Jesus, ele estava lá em cima de uma superstição lá, né? Um hábito que o povo tinha lá de ser curado ali quando a água se agitava, mas assim, ele foi curado e nem sabia quem era. E vocês acreditam que hoje acontece isso? A pessoa tem um toque de Jesus, e às vezes nem sabe quem é, e nem se importa, porque às vezes ela só está buscando isso. Livramentos? Quantos tem de livramento? Não dá glória, Esse né? avião da Chapecó lá, o repórter, Não dá glória a Deus, não morreu um dá tempinho depois, nada. nem gozou, Né? do livramento. Aí, porque Jesus Oi, Gil. Oi, fala. E muitas das vezes, como você disse, a gente está ouvindo louvor, ou alguém que está ministrando, né? Mas aí Jesus vai e toca naquele momento do louvor ali, mas como você não recebeu o toque do homem, o toque da pessoa, você não acredita ter sido curado, você não toma não posse entrega o louvor a Deus, né? Não é grato a Deus, assim. Se o ser humano, se o homem não tocar, né? Quer dizer, então não foi curado, não recebeu a cura. Eu estava estudando isso. Eu estava estudando isso e pensando, meu Deus, que meu coração seja grato a Ti e que eu reconheça
que às vezes é o homem que é ali o que liga, né? A pessoa usada por Deus para me abençoar. Mas essa bênção veio de ti, vem do teu coração para o meu coração. Bota no né? meio, Gui. E esse homem aí O fogo também, do meio. como Jesus curou ele no sábado, ele teria, assim, todas as possibilidades de não ser curado, né? Primeiro, porque todo mundo passava na frente dele, né? Sim. Deixava ele deitado lá. E segundo, porque era sábado. Aí que ninguém ia pegar ele para colocar no tanque mesmo. Sim. Mas Jesus vendo ele ali, né, do jeito que ele estava, e com certeza vendo a fé que ele tinha também, apesar de estar esperando pelos outros, havia uma fé ali que nem ele mesmo sabia que tinha. Que estava ali naquele lugar aguardando o momento, né? Vinha, o momento ia vir ali de qualquer jeito. Eu acho essa história assim bem diferente das outras histórias. Geralmente as pessoas vão até Jesus e pedem para ele socorrer, né? Pedem para ele curar, né? Mas esse aqui não foi até Jesus, ele não conhecia Jesus. E acho também interessante também nesse versículo 13, algo interessante a respeito de Jesus. Ele termina assim o versículo, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Eu fico pensando assim, trazendo para a nossa atualidade, alguém com o dom de curar multidões, de fazer o paralítico andar, sabe? Assim, como é que seria hoje, né? Essa pessoa curaria ali o paralítico e saía assim de fininho para o povo não ver, não juntar gente, ou mandaria fazer uma fila, fica aqui nesse lado aqui os paralíticos, nesse lado aqui os que têm problema na coluna, nesse lado aqui esses aqui que estão com a doença incurável, faz fila desse lado e vamos ver que todo mundo vai sair daqui curado. Acho interessante. Hoje faria fila, né? Não é? Faria fila e tirava selfie ainda. E postava no Instagram. Isso aí. Olha a multidão aqui que foi curado. E Jesus, com esse poder de Deus sobre ele, né? Ele sendo Deus, né? Ele vai se retira de fininho daquele lugar, né? Aí vem o 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Aí Jesus viu, olha ele aqui, né? Porque a lei mosaica também tinha um adendo aí. O paralítico, o coxo, não podia entrar no templo, tinha que ficar no átrio, não podia adentrar ao templo. Então, esse moço vai para o templo. Não sei se vai para agradecer a Deus naquele culto dele, né? Eu quero ir lá, que eu quero agradecer a Deus essa dádiva. Eu não sei o que foi, né? Mas ele vai ao templo e Jesus encontra esse moço lá. E aí, algo interessante, ele fala para esse moço, esse paralítico: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí você pode questionar assim: ué, Gil, a enfermidade ela é consequência de pecado para Deus? É assim? Nesse caso aqui, em particular, Jesus fala especificamente com esse moço para ele não pecar mais, para que não suceda algo pior do que ficar paralítico 38 anos, né? Eu acho assim, no meu entendimento, é assim, é inferno, não tem solução. Agora, a gente sabe pela palavra de Deus que isso aqui não é regra. Eu não posso, por causa desse versículo, e montar uma regrinha dizendo que toda pessoa que está enferma é porque cometeu pecado. Não é assim, né? A palavra de Deus fala que não é assim. Tem assim, está aí esse enfermo aí, quem pecou? O pai dele? Não, Jesus fala, não, é para que o propósito se cumpra. Não é por causa disso, não é por causa de pecado. Então, eu não posso, por conta desse versículo, formar uma doutrina e sair por aí olhando que todos os doentes é porque eles
cometer um pecado, não posso fazer isso. Mas, nesse caso específico, Jesus está falando, sim, que esse moço ficou paralítico durante 38 anos por conta de pecado, que Jesus é bem específico. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus está sendo específico. Aqui não é regra geral, é um caso específico. Eu não posso achar que todo mundo que está doente é porque cometeu pecado. Ficou claro isso? Ficou explicadinho que ele estava falando com esse homem, que de Com outra esse forma homem. também a gente pode pensar, então se eu pecar, pode me suceder coisa pior? Não. É. Foi a graça, a misericórdia, lembra o nome do lugar ali? Betesda, misericórdia. A misericórdia de Deus sobre esse moço aí, houve essa cura em cima desse moço aí. Então, foi algo específico, tá? Não pode generalizar, não. Alguém Então, falou alguma coisa? Sueli, Oi, Su, fala, querida. boa noite. Então, a questão da doença, né, em si, né? Eu venho lutando há um tempo já com uma doença crônica. Então, muitas vezes eu me perguntei, né? Mas por quê? Mas por quê? Né? Aquela questão, né? Eu aprendi que não pergunta por quê, a gente pergunta para quê, né? Isso. Então, Deus tem as razões dele. Muitas das vezes, se você não consegue parar, no meu caso era o trabalho, eu não conseguia parar, e Deus vem e para, né? Sim. Então ele me parou na minha vida, né, de trabalho para eu trabalhar de outra forma, né? Você encontrou um propósito aí em cima do que estava acontecendo na tua vida. Entendi. Isso mesmo. É por aí. Mas ficou bem claro, né, para todas nós que nem todos que estão doentes é por conta de pecado, não tem isso. Está falando aqui, Jesus está falando com alguém bem específico, mas não está generalizando, até porque tem outro versículo na palavra de Deus que fala que não é assim, tá certo? Nesse caso aqui foi. Então, vamos continuar lá. 15. O homem retirou-se e disse aos judeus, agora ele já conhecia, que fora Jesus quem o havia curado. Agora ele já estava conhecendo Jesus mais um pouquinho. 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Aqui a religiosidade. O sistema religioso da época não permitiu a que esses homens louvassem com esse moço aí a cura dele. Eles colocaram a lei acima do relacionamento da humanidade, se alegrar com quem está alegre, glorificar com quem recebeu uma bênção, sabe? Eu não recebi, mas tem aqui um do meu lado aqui que recebeu, aí glória a Deus, sabe? Não conseguiram fazer isso porque estavam presos à lei. Então, 17. Mas ele lhes disse, aí vem mais coisa, porque Jesus ele veio combatendo todo o sistema religioso. Jesus não ficou só contente porque curou no sábado. Olha o que Jesus fala além disso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Deus, pronto. Agora cometeu um sacrilégio. Além de burlar o sábado, ele ainda vai e fala que Deus é o pai dele. Pronto. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Sacrilégio, sacrilégio. Como é que pode um moço
profeta ali, judeu, tudo bem, mas falar que Deus é o pai dele, né? Aí Jesus vai agora falar outra vez, ele já tinha falado lá em João 3, a missão dele, né? Do que ele veio fazer, aí ele explica, Deus amou o mundo, né? De tal maneira que enviou seu filho, enviou ele, né? Aí ele vai explicar agora mais, de maneira prolongada, qual é a missão do filho aqui na Terra. Então, ele vai, a partir do versículo 19, ele começa falando. Então, lhes falou Jesus, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Gente, eu achei esse versículo aqui demais, demais. Aí vamos aqui trazer o que Jesus está falando, que ele não faz nada dele mesmo, ele veio somente para fazer o que o Pai falou para ele fazer. Aí trazendo para as nossas vidas, né? Será que é assim? Ou a gente atende a demandas na nossa vida? Ah, ali está tendo a necessidade, eu estou aqui, eu vou fazer. Ah, tem outra necessidade ali. Eu estou aqui, eu vou fazer. Ah, surgiu outra demanda mais ali na frente. Eu estou aqui, eu vou fazer. Mas lembra que Jesus, na vida dele aqui na Terra, ele logo que amanhecia, ele ia, se separava dos discípulos e ia conversar com o Pai. Ali ele recebia instruções do que fazer. Ali ele recebia direções do que fazer. E aí volto lá no moço paralítico. As demandas ali naquele lugar eram muitas, porque a palavra de Deus fala que tinha uma multidão de coxos, cegos, enfermos, paralíticos, de uma multidão. E Jesus dirige-se a um paralítico. Paralítico, é cura de um paralítico. Ele se dirige a um paralítico. E os outros ali, ele sai e não faz nada em relação aos outros. Ele vai direto a um, né? E aqui no versículo 19, ele fala assim, o filho nada pode fazer de si mesmo. E aí eu entendo que Jesus, ele se move por propósito e não por pressão. E aí lembro daquele caso de Lázaro, né? Chegaram os amigos, né? Jesus muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, né? Era a casa onde ele se deitava quando passava por ali. Então, chegam alguns amigos de Lázaro e falam, Senhor, Lázaro está doente, é para a morte. E aí Jesus, a palavra de Deus fala que ele fica ali ainda no lugar onde ele estava mais 2 dias. Ele fala assim, não, isso não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. E ele chega lá, Lázaro está morto. Ele não vai por demanda. A demanda se ele atendesse por demanda, o que seria feito ali naquele momento? Vem os amigos, né? Seu amigo Lázaro está à beira da morte, vamos lá atender. Ele largaria o que estava fazendo, né? E rapidamente ia lá para orar pelo Lázaro. Mas não, ele fica ali ainda por mais 2 dias e só depois se dirige lá. Eu acho interessante Jesus, como ele se portava enquanto estava no nosso meio. E eu falei, Senhor, eu quero aprender isso. Eu não quero andar por demanda, fazer as coisas porque tem coisa urgente para fazer.
Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ah, eu estou nesse lugar aqui. Eu não quero fazer aquilo que meu olho, que meu coração está inclinado para fazer. O que o Senhor faria caso tivesse aqui? Qual é a sua demanda? Eu quero fazer aquilo que está no teu coração para eu fazer. Um dos passos que eu fiz em função disso, Deus está tratando comigo já há um tempinho a respeito disso, né? Foi a respeito de agenda, né? As pessoas entram em contato, assim, Gil, dá a palavra, dá falar, não sei o quê. Só hoje foram 3 pessoas, até a Paulinha hoje entrou em contato para falar lá com a sala dela no dia 2 de outubro. E uma das coisas assim, que eu entendi é que eu não tenho estrutura para cuidar disso. Eu não tenho. Então, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor vai falar com Adalberto. Então, eu vou passar a demanda que vem sobre a minha vida, eu vou passar para Adalberto e o senhor vai falar com ele, porque está muita coisa para eu fazer. Aí o que ele falar sim vai ser sim, e o que ele falar não vai ser não. Então, só fala com ele, cuida dele. Eu passei esse encargo para ele, porque eu não dei conta de ficar tomando conta de demanda. Das urgências, das necessidades à minha volta. Eu não sei como você está nesse tempo, sabe? Mas a gente precisa tomar uma posição, porque hoje o tempo tá correndo, está sendo muito mais rápido, e as coisas têm uma rapidez. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Adalberto, lá nos anos 1977, a gente conversava por telefone, era às vezes 4 vezes por mês, né? Porque as ligações eram muito caras, e o resto a gente tratava por carta. Carta demora 5, 6 dias, 7 dias para chegar. Agora não, agora é WhatsApp. Eu mando ali, e se a pessoa demora 2 minutos para responder, eu já estou aqui ansiosa aguardando a resposta. A demanda hoje está muito grande. E a gente está andando pela vontade de quem? A nossa vontade em resolver conflitos, né? Às vezes a gente tem o dom de resolver conflitos, né? Tem a capacidade para resolver conflitos, mas será que a gente está perguntando a Deus, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar aqui? O que o Senhor faria? O que o senhor deixaria de lado nesse momento para atender? Qual a urgência tua nesse momento? Eu creio que é uma boa coisa para a gente colocar diante de Deus, já ainda antes de botar os pés no chão, sabe? Assim, na hora que a gente acorda, assim ainda, que está ainda naquela coisa, acorda, não acorda, mas falar assim, Senhor, qual é a tua urgência para o dia de hoje? Porque, de repente, pode ser que eu não pergunte a Deus e eu vou cuidar das urgências das pessoas. E a urgência de Deus para o dia de hoje, ela fica deixada de lado. Porque eu não estou consultando ao Senhor para Ele falar comigo. E Jesus fazia isso. Olha, ele fala aqui no versículo 19, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Então, qual era a demanda de Jesus? Fazer aquilo que o Pai faria. O Pai está fazendo isso, é isso que eu quero fazer. Se o Pai não está fazendo, não, eu não quero fazer, eu vou fazer outra coisa. Então, que seja uma oração para a gente fazer, viu? É interessante isso aqui, que está nesse versículo 19 do capítulo 5 de João. Eu, se fosse você, até sublinharia aí na sua Bíblia, sabe, esse versículo para você meditar nele. Alguém quer falar? Eu. Fala.
Sim, é Eni. Ah, tá. Deixa eu tirar o É gente compartilhar. Fala, Eni. interessante a gente ver aí que ele fala de filho, né? Sim, E nós somos filhos. nós somos filhos. E como filhos, a gente precisa aprender a ter essa comunhão com o pai também, né? Sim. Achei muito interessante isso. Você tocou nesse ponto. Eu acho que foi o Douglas que falou, foi um outro que eu estava ouvindo, falando assim, que todas as coisas que a gente vê na palavra de Deus, falando, o filho estava fazendo isso, que a gente deve olhar ali e colocar a gente no lugar ali. Porque, na realidade, o que o filho, Jesus, veio fazer? Ele veio ensinar a gente a ser filho de Deus. Ele veio mostrar na prática o que é ser filho de Deus. Então, o que é ser filho de Deus? Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu falo com meu pai, para meu pai dar o aval, assinar embaixo, falar está correto, sabe? Eu vim aqui para obedecer. Às vezes a minha vontade é para ir para cá, mas o meu pai está falando que é para ir para lá. Então, eu vou para lá porque melhor é obedecer. Quer dizer, todas as atitudes de Jesus aqui na Terra foram para ensinar a nós, nesse relacionamento de pai com filho, como a gente deve se comportar. A gente é filho também. Boa observação, Eni. E a gente tem que aprender com esse filho, o nosso irmão mais velho, a como se comportar, como devemos fazer. E eu creio, assim, até por conta de Deus nos conhecer, saber da nossa estrutura, a vida não vai ficar tão difícil de viver, sabe, de cumprir todas as demandas, porque tem muita demanda. Todo dia tem muita demanda. Todo dia tem muita coisa para a gente fazer e resolver. Fora as nossas coisas, ainda chegam as demandas exteriores ao longo do dia, que são desejo, motivo de oração, desejo de visita, desejo de estar junto, desejo de conversar. Chega isso o tempo todo. E a gente é um só, não dá conta. Tem a nossa casa que a gente precisa olhar, né? A gente, como mulher, então, né, o cuidado. Imagina, devemos aprender com Jesus a sermos filhos. Oi, tia. Esse caso do garoto que eu te falei, sim, sim. Ele está dentro desse texto aí. Ele nasceu desse jeito, paralítico, né? Sim. Ele era dobrado no meio. A coluna dele era dobrada. Sim. E ele andava mais se arrastando pelo chão do que em pé. Aí eu pensei comigo, a tia dele falou, não tem cura não, porque ele nasceu assim, essa coluna. Aí eu pensei no meu coração, eu vou olhar por esse garoto. Eu estou interessada de ver a cura desse garoto. Como eu com ninguém, mas ninguém que eu estava orando. Comecei a orar, pedindo a Deus para consertar ele, para consertar. Né? O Senhor tem poder, o Senhor é capiteiro. Comecei a falar com Deus. Agora, graças a Deus, o garoto está retinho, está com 12 anos. Tá retinho. Amém, né? E o povo se alegrando em volta da bênção que ele teve, né? Foi assim foi que eu falei, eu estava orando por ele. E graças a Deus, mandou a foto dele, está retinho, retinho. A correia até cresceu, esticou. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando aqui. Senhor, né? Gratidão a Deus, coração grato, tia. É só o que a gente pode fazer, dar o louvor a Deus, que Deus aprove a Deus curar esse menino, né? Versículo 20 diz assim, Jesus continua explicando a missão dele. Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Eu falo assim, ele mostra tudo, né, o que faz, eu falo assim, que é aquele negócio, né, de ser íntimo de Deus, né, amigo de Deus, ali andar junto para a gente ver o que Deus está fazendo, né, olhar as coisas com o olho de Deus. Aí 21, continua. Pois assim como o Pai ressuscita
e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha a missão dele. 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus vem também como julgador. Ele enviou Jesus para essa missão também, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Afinal, os dois são um. Acho interessante aí, baseado no que a Aini levantou aí corretamente, né? O desejo de Deus é que a gente seja um com o Senhor também. Estatura do varão perfeito. A estatura. Eu anotei aqui. Conhecer não é quando fala assim, que conheça ao Pai, esse verbo conhecer na Bíblia, ele está muito ligado à ideia de casamento, Intimidade. né? Intimidade. Aí vai, José não conheceu Maria. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. José ainda não havia conhecido Maria. Ele era noivo, mas ele não havia tido relação sexual com ela. Esse verbo conhecer, ele demanda uma ideia de pacto, de aliança. E Deus quer que a gente se torne um com ele, que o conheça, que tenha essa aliança com ele. A ideia aqui é de ser um com Deus mesmo. Então, vamos continuar. Versículo 24. Em verdade vos digo. Quando tem em verdade, duas vezes aí, você presta atenção no que vem depois, que é sério. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não haverá julgamento. Não haverá, né, julgamento. É juízo mesmo, né? Aquela determinação, assim, você vai para isso, você vai morrer, vai para o lago de fogo eterno, né? Não passará por isso. Aí 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha o que ele está falando. Quem já morreu, né, vai ouvir a voz de Deus, eu vou pregar e viverão. 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma designação para Jesus na palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, a promessa, né, de Jesus pregando aos que morreram, né, nessa esperança, né, do Messias vindo. Os que tiverem, 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, morreram sem a esperança de vida, de Messias, então é ressurgir para a vida. Mas os que não morreram nessa esperança é para a ressurreição do juízo. Que juízo, queridos? A palavra fala que o Senhor julgará. Virá o juízo, a ira de Deus, né? É a ira. 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo.
porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Outra vez, Jesus se apresentando como justo juiz. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Interessante ele voltar novamente a João Batista, o que batizava, né? Testemunho da verdade. Esse testemunho da verdade aí, nós devemos ter esse testemunho da verdade. A geração, eu botei aqui, nós, geração de lâmpadas, nós, geração de lâmpadas, nós somos hoje esse testemunho. Eu não sou, mas em aquele que é maior e que batiza com fogo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa deve ser a nossa missão, darmos testemunho da verdade. A verdade é a palavra de Deus, né? Vou terminar aqui, já está em cima da hora, vou terminar aqui. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aqui ele está falando para os fariseus, né? Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como vocês vão aceitar? Como vocês vão crer? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmada a vossa confiança. Quer dizer, a lei mosaica que vai ser o confronto deles. Jesus mesmo não vai acusar nada, até porque Jesus não é o acusador das nossas vidas, né? A Bíblia fala que não é Jesus. 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Eu acho muito lindo isso, né? Se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês iam me aceitar. Vocês não creem nem em Moisés. É tudo aparência, né? O interior está consumido, né? Isaías todo dia. Aí eu botei aqui, o filho se envolve no que Deus se envolve e no que Deus está a fazer. O filho, Jesus, ele se envolve no que Deus está envolvido. Aí o filho, peguei o versículo lá de João 5,19, um pedaço para ficar isso bem no nosso coração. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Então, nós, filhos de Deus, nós devemos nos envolver no que Deus se envolve e no que Deus está fazendo. Essa é a nossa missão, se envolver no que Deus está envolvido e largar as coisas que Deus não está envolvido, deixar de lado. Essas coisas tomam o nosso tempo para a gente não poder se envolver nas coisas de Deus, sabe? Essas coisas tudo toma o nosso tempo. E acaba que a gente deixa as coisas que Deus se envolve, deixa de lado para se envolver com outras coisas. As coisas urgentes. Aquelas coisas assim, tem que ser você, tem que ser agora, não pode deixar para depois, tem que ser agora. Mas será que Deus está envolvido nisso? Então, é uma coisa que eu gostaria que essa semana a gente estivesse envolvido, sabe? Perguntando a Deus assim, Senhor, na minha vida, o que é que o Senhor está envolvido? O que o Senhor gostaria que eu me envolvesse, que eu ainda não estou envolvida? Eu estou envolvido em muitas coisas, muitos afazeres, me falta até tempo. Mas o que o Senhor está envolvido? Porque eu quero me envolver naquilo que o Senhor está envolvido. Então, essa semana fica isso aí para a gente pensar e conversar com Deus. Eu sei que Deus vai falar com vocês de maneira bem específica. Eu sei. Também pode pensar a respeito da verdade.
Quem é a verdade? Jesus, a palavra. No Evangelho, a verdade é Jesus, é uma pessoa. É uma pessoa. Então, conhecereis a verdade, ela... Vos libertará de tudo. Correto. Né? Para você conhecer o Evangelho, você tem que conhecer Jesus. Amém. Muita gente que decora, né, o Evangelho. E não tem no coração, né? Não tem intimidade, conhecer intimidade. Eu vou orar pelos 3 motivos que a gente tem orado, tá? E depois eu vou pedir para a Eni orar especificamente sobre isso, tá, Eni? Para isso ficar no nosso coração gravado, sabe? No nosso coração, para essa semana Deus trabalhar isso no nosso interior. E eu vou orar aqueles 3 motivos, lembram? A gente está orando pela nossa parentela, pelo Brasil e por Israel. Esse é o nosso compromisso todas as segundas, fora os outros que vão aparecendo assim, mas esse a gente coloca diante de Deus. Amém? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos agora nesse momento, como temos feito, Senhor Deus, e não deixaremos de fazer, ó Pai, sobre os nossos parentes, ó Pai, a nossa família, espalhada, Senhor Deus, em toda a face da terra. O Senhor conhece, o Senhor sabe as demandas de cada um, o Senhor sabe nesse momento a necessidade de cada um, Senhor. E nós colocamos diante de Ti. Cuida, Senhor. Não deixe que haja falta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Coloque, Senhor Deus, cada parente nosso no Teu colo. Cuida, guarda, proteja. Que não haja, Senhor Deus, motivo para que eles se sintam bem longe de Ti, Senhor. Restaura, Senhor Deus, a comunhão contigo naqueles que estão longe. Faça, Senhor Deus, baixar no coração deles uma saudade de Ti, Senhor Deus. Que eles fiquem agarrados contigo, porque não há melhor lugar para estar, Senhor Deus, que não seja colado contigo. Guarda, Senhor. Nossa oração tem sido para o Senhor despertar os nossos parentes, o Senhor cuidar, Senhor Deus, que nenhum deles se perca, é isso que temos colocado diante de Ti. Dá saúde àqueles que estão frágeis, restaura, Senhor, a alegria de viver naqueles que estão tristes, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz sobre a nossa parentela, é a nossa oração. Senhor, oramos também pelo Brasil. Colocamos o Brasil diante de Ti, pedindo, Senhor Deus, que os Teus olhos se voltem para a nossa nação. Estamos passando por um momento que vai haver uma eleição, Senhor Deus. A direção da nação, Senhor. A Tua palavra diz que não há autoridade instituída que não venha de Ti. Por isso, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que venha aquele que está no Teu coração. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que a Tua graça possa ser estendida sobre a nossa nação. Guarda, Senhor, aqueles que são as autoridades instituídas hoje. Guarda, proteja, dá sabedoria. Senhor, a nossa oração tem sido assim: caiam as máscaras, para que todos possam ver o que está escondido, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos o Brasil diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Colocamos também, Senhor, Jerusalém diante de Ti, que haja paz. Senhor, volta os Teus cuidados para ali. Senhor Deus, que haja paz em Jerusalém, que aquele povo, Senhor Deus, o povo da Tua promessa, Senhor Deus, tenha um momento específico, Senhor, para olhar para Jesus, o Messias que eles tantos aguardam, Senhor Deus, que eles reconheçam a Jesus como o Messias enviado por Ti para eles, ó Pai. Nós oramos e louvamos o Teu nome, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda fará, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eni, termina a gente aqui, depois eu desligo a gravação e a gente pode ficar conversando depois, tá bom? Vamos orar com a Eni aqui para a despedida nossa.
Eni, a alegria de você estar aqui, Oi. por ter podido estar aqui conosco. Eu também fiquei muito feliz. Amém. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela Amém, vida que Senhor. temos em Jesus. Amém, Pai. Graças te damos, ó Deus, porque temos essa liberdade, ó Deus, de podermos nos reunirmos, Senhor. E juntos, ó Deus, estudarmos a tua palavra, Senhor, falar dessa palavra que é tão maravilhosa, Senhor, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, Senhor. Ó Deus, e que essa mensagem, Senhor, venha estar gravada no nosso coração, Senhor. Ó Deus, estamos estudando sobre o livro de João, e, ó Deus, quantos ensinamentos, ó Deus, temos aprendido, ó Deus. E hoje, Senhor, nós podemos, ó Deus, dizer que somos filhos teus, Senhor, mas como filhos, ó Deus, que possamos ter intimidade contigo, ó Deus. Amém, Senhor, Senhor. e possamos, ó Deus, nos colocar realmente diante de ti, ó Deus, e saber, ó Deus, aquilo que está no teu coração, ó Deus. Senhor, e que não venhamos fazer de nós mesmos, Senhor, porque quantas vezes nos envolvemos em tantas coisas, ó Deus, principalmente, ó Deus, quando nós nos colocamos à disposição da igreja, Senhor, nos envolvemos em tantas coisas, ó Pai, e achando, ó Deus, que estamos fazendo, ó Deus, grandes coisas, as melhores coisas, Senhor. Mas, ó Deus, que nossa intimidade contigo seja tão grande, ó Deus, que possamos perceber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus. Porque, ó Deus, quando fazemos aquilo que o Senhor quer, ó Deus, nós veremos, ó Deus, a alegria no nosso coração e poderemos ver, ó Deus, que a nossa vida está totalmente, ó Deus, envolvida contigo, Senhor. Amém. Deus, que tenhamos isso em nós, ó Deus. E que dentro de nós, ó Deus, possa ter esse coração, ó Deus, voltado para ti, ó Deus. Que possamos ser luzeiros nesse mundo também, ó Deus, como João foi, ó Deus, para anunciar, ó Deus. E que nós também venhamos, ó Deus, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, ó Deus, possamos brilhar, ó Deus, aonde estivermos, ó Deus, na escola, trabalho, Senhor, na nossa família, Deus, aonde colocarmos os nossos pés, ali, ó Deus, a luz de Cristo, Senhor, possa brilhar, ó Deus, e as pessoas possam ver, ó Deus, em nós a luz do Senhor, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. E que durante essa semana, Senhor, essa semana seja uma semana, ó Deus, abençoada por Ti, ó Deus. E possamos contar, ó Deus, a experiência que tivemos, ó Deus, de estarmos, ó Deus, buscando somente aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus. E, ó Deus, possamos compartilhar uns com os outros das Tuas maravilhas, ó Pai. Muito obrigada por tudo, ó Deus, e eu abençoo a cada um dessas pessoas que estão participando, ó Deus, desse estudo, ó Deus. Que isso venha estar, ó Deus, gravado no nosso coração, ó Deus, e que através disso, Senhor, possamos crescer diante de Ti, ó Deus. Muito obrigada mesmo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.